Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, amém? Muito bom. Estamos reunidos para louvarmos o nome do nosso Deus, nesse domingo, no dia 20 de novembro, justamente buscando a presença do nosso Senhor, adorando e derramando o nosso louvor, a nossa gratidão ao nosso Deus. Nós vamos ter, inicialmente, uma oração. Para tanto, eu convido você a curvar sua cabeça, para termos essa oração inicial, silenciosa. Depois eu convido o nosso irmão André para que quebre o silêncio e nos dirija no início, na primeira parte do nosso culto. Oremos todos. Oremos. Santo Deus, Pai, mais uma vez aqui na sua casa, Deus, para te louvar, Deus, para te exaltar, Deus, para agradecer, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, porque o seu amor por nós é imenso, Deus, e por nós mesmos seríamos incapazes, Deus, de receber tamanho amor, Deus. Fique conosco, Deus, nos abençoe e nos guarde. É isso que lhe peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 40. Primeiramente, boa noite, irmãos, né? Salmos 40, de 1 a 3. Livro dos Salmos, número 40, de 1 a 3, vamos estar lendo todos juntos, apenas 3 versículos. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um pedregal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Esperar hoje em dia está sendo uma virtude de poucos. Vivemos num mundo do imediatismo, onde as coisas não são para hoje, na verdade são para ontem. Davi, nesse salmo, inicia dizendo que esperou, e além de esperar, ele depositou a sua confiança no Senhor. No começo ele diz: esperei confiadamente no Senhor. Quando esperamos algo, parece que o tempo não passa. Por exemplo, quando criança, esperamos ansiosamente pelo dia do nosso aniversário. Afinal, nesse dia receberemos um presente e mais, confiamos que nossos pais, mesmo que em situação financeira difícil, irá cumprir com o rito. Voltando para o texto, vemos que a esperança e a confiança de Davi foi atendida, porque diz que ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Às vezes depositamos nossa esperança em coisas e pessoas que não poderão nos ouvir, mas quando direcionamos a nossa súplica e as nossas ansiedades ao Deus verdadeiro, somos atendidos e mais, somos resgatados de um lamaçal e os nossos pés são firmados na rocha que é Cristo. Deus está presente em nosso meio, pronto para ouvir a nossa súplica e se inclinar a nosso favor, para que a sua glória seja vista por muitos.
Então, por isso, cantemos um novo cântico e um hino de louvor a Deus pelas suas muitas misericórdias em nossas vidas, pois sabemos em quem podemos esperar. Amém? Eu convido aqueles irmãos que podem a se colocar de pé para cantarmos o hino União com Deus, o hino 116. Chamo o pastor Arcandes. Continuando, abrimos agora a Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 apenas. Vou estar lendo, os irmãos acompanham. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Pecar significa cometer qualquer falta. E para restaurar a intimidade com o nosso Pai, um aspecto muito importante é o perdão. E talvez seja
melhor compreendido na relação entre um pai e um filho. Quando uma criança decide fazer algo errado, um pai amoroso só precisa saber que a criança está sinceramente arrependida por suas ações para a reconciliação e a intimidade serem restauradas. Da mesma maneira, Deus quer que nós assumimos a responsabilidade por nossas ações, admitindo que estávamos errados, mudando nossa atitude e verbalizando a nossa tristeza a fim de restaurar a intimidade com Ele. No entanto, precisamos entender que, mesmo havendo perdão, há consequências. A Bíblia nos ensina que o homem semeia, o que o homem semeia, isso também colherá. Está em Gálatas 6:7. Jesus veio à Terra para restaurar a nossa relação com o Pai. Ele estende seu convite amoroso para o perdão dos pecados, que só é possível através do seu sangue derramado. Ele se deu a sua vida para que possamos viver. Somos perdoados por causa da sua obediência e sacrifício na cruz, e por pagar a nossa tremenda dívida de pecado. O arrependimento é se sentir triste por causa do pecado e decidir mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Então, nesse sentido, que possamos nos confessar diante de Deus e ter a certeza que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento de contrição, eu peço aos irmãos que abaixem a cabeça e esteja orando a Deus e pedindo perdão pelos pecados. E aquele irmão que sentir o desejo, levante sua voz e ore por nós nesse sentido, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém? Amém? Eu convido os irmãos que vão nos auxiliar no louvor, o pastor, e aqueles que podem, que se coloquem em pé para juntos louvarmos a Deus. Agradecidos, irmãos, pelo fato do amor de Deus ter nos alcançado, louvemos o seu santo nome, agradecendo por tão bondoso amor.
Foi o teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Declara o Senhor, diga assim: Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou nos teus laços de amor, Jesus. Foi o teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. tua graça, É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou nos teus laços de amor. tua graça, Senhor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou nos teus laços de amor, Jesus. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor ainda. Oh Deus, nós te louvamos, porque o teu grande amor, imenso amor, nos alcançou através da obra de Jesus Cristo. E a tua graça foi derramada sobre nós, ó Deus, quando nós ainda éramos inimigos e nada merecíamos, Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que o teu amor nos alcançou, nos resgatou. Receba, portanto, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração nesta noite, declarando também ao Senhor o desejo sincero do nosso coração em buscar estar cada vez mais próximo de Ti e andar cada vez mais de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, com o ensinamento do Senhor. Receba o nosso louvor nessa noite, Pai.
Que a cada dia o Senhor confirme em nosso coração a fé que o Senhor mesmo nos outorgou e a certeza da salvação pela graça em Cristo Jesus. Obrigado por estarmos reunidos e continue, ó Deus, a nos abençoar no culto que prestamos a Ti, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Uma vez alcançados, irmãos, pela graça, pelo imenso amor de Deus, que nos lava, que nos purifica, que nos transforma para estarmos no centro da sua vontade, o desejo de todo verdadeiro crente é justamente fazer a vontade do Pai que nos salvou. Através desse cântico, você possa consagrar ao Senhor a sua vida e declarar o desejo do seu coração em servi-lo mais e mais. Aqueles irmãos também que prepararam os seus dízimos, as suas ofertas, enquanto estivermos louvando, que você possa consagrá-los, depositando no gasofilácio. Louvemos ao nome do nosso Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar no rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face,
ainda, aquele que sentir o desejo, nos conduz a Deus uma oração de louvor, de gratidão e consagração ao Senhor. Oremos. Amém. Obrigado. Podemos ouvir nessas dias a tocar de oração para que haja ser conosco, Deus, salva os corações, para nos dar a palavra, nos serve, Deus. Aquilo que estamos ouvindo nesta noite, cada um realmente. E das nossas palavras, Deus, nossa fé, nós louvamos a sua graça em Cristo, agora para sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, hoje, além da liturgia normal que nós temos, nós também estaremos recebendo publicamente alguns irmãos que já estão conosco já há algum tempo, têm caminhado conosco há algum tempo, e que descobriram o estudo das Escrituras numa perspectiva que a Igreja Presbiteriana tem apresentado, de uma interpretação baseada em estudo sério das Escrituras e que tem alimentado a alma, não só de todos nós, mas também em especial desses irmãos que desde então começaram a congregar conosco, a aprender conosco e já são parte da nossa família. E hoje eles estarão sendo recebidos publicamente como membros da nossa igreja. Eu gostaria de convidar a família do nosso irmão Robson, a família do nosso irmão José Roberto, para que venha à frente. O Robson, a Ângela, o Miguel, a Júlia, também o irmão Beto, a Maria, que estão sendo recebidos hoje dentro de uma perspectiva constitucional nossa, por jurisdição a pedido. Os irmãos já são batizados. Vou dar as costas para vocês, tá? Os irmãos já são batizados, são membros da Igreja do Senhor, congregavam em outra comunidade co-irmã e agora estão aqui congregando, servindo ao Senhor conosco. E por isso, já faz um tempinho, agora solicitaram essa transferência para a nossa comunidade. Como de praxe, eu gostaria de passar aos irmãos algumas perguntas, uma vez que temos ciência da fé, da convicção que os irmãos têm, mas para que isso fique registrado em modo público, então eu passo a perguntar. Os irmãos creem no Deus que se auto-revelou nas Escrituras, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, sim? Vocês creem que foram salvos pela graça, mediante a fé que o próprio Deus lhes deu, através da obra de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, sim? Vocês reconhecem esta igreja uma comunidade que o Senhor tem sustentado, tem guardado, e prometem servir de instrumento da bênção dele para abençoar esta igreja e até mesmo auxiliar ela para que ela permaneça fiel nos caminhos do Senhor? Sim. Nós vamos estar orando agora, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, por aquilo que vocês já têm realizado e clamando para que o Senhor esteja usando a nossa igreja para ser instrumento mesmo para que vocês têm. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor tem nos fortalecido como igreja e tem respondido às nossas orações, quando clamamos para que o Senhor agregue a esta comunidade irmãos e irmãs dispostos a servir ao Senhor, a cumprir com o mandamento que o Senhor nos deu, com o ide que o Senhor nos deixou, e a servir de testemunho a respeito das tuas maravilhas, do teu poder e da tua palavra. Nós te agradecemos de modo especial no dia de hoje, pela vida do nosso irmão José Roberto, pela vida da Maria,
que estão vindo, ó Deus, que já há um tempo têm servido o Senhor nesse lugar, e que hoje são recebidos publicamente como membros dessa igreja, clamando para que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe, ó Deus, a família, esteja direcionando todas as áreas da vida deles, e continuando, ó Deus, a derramar da Tua graça, da Tua bênção, do Teu perdão, e do ânimo que só o Senhor realmente pode nos dar. Pai, que esta igreja possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoá-los, e que eles possam também, como parte desse corpo, desta igreja, ser instrumentos da Tua bênção para abençoá-lo também. Que o Senhor possa fortalecê-los ainda mais na fé, e que eles possam, ó Deus, a cada dia mais, em gratidão, estarem dispostos a servir e adorar a Ti. Abençoe a vida deles, ao que pedimos. Pai, também clamamos e Te agradecemos pela vida da família do Robson, da Ângela, que tem congregado conosco, que tem servido ao Senhor aqui, que tem adorado ao Senhor, apresentado o seu culto a Ti, que tem sido, ó Deus, uma família abençoadora. Clamamos para que o Senhor continue a usá-los nesta igreja ainda mais, e ao mesmo tempo que o Senhor use esta igreja também como um instrumento de bênção na vida deles, e principalmente no auxílio da educação espiritual sobre a vida do Miguel e da Júlia. Que a graça do Senhor, ó Pai, continue sobre eles, e que eles possam ser testemunhas, continuarem sendo testemunhas fiéis a respeito da pregação da Tua palavra e dos ensinos que esta mesma nos traz. Que a Tua graça repouse sobre essas duas famílias, ó Deus, e que eles possam continuar sendo instrumento da Tua bênção e da Tua paz no nosso meio, dispostos a Te servir e a abençoar esse lugar, como acabaram também de falar e de proclamar nesta noite. É o que nós lhe suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como os irmãos Robson e Ângela estão vindo de uma igreja onde a prática pedobatista não é aplicada, então, como sendo recebidos como membros, entendendo na visão da teologia da aliança, que Deus tem um pacto conosco, com os nossos filhos, hoje eles também estarão apresentando em obediência ao Senhor a vida de Miguel e da Júlia pelo batismo. Irmãos, a igreja presbiteriana, como várias outras igrejas reformadas, que são pedobatistas, ou seja, que batizam crianças, não fazem na perspectiva de salvação, como a igreja católica faz. Nós batizamos crianças porque entendemos que antes mesmo da lei mosaica, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, onde Deus promete ser o Deus de Abraão e o Deus da sua descendência. Naquela ocasião, Deus exigiu de Abraão um sinal externo, que era a circuncisão, e os meninos, em especial, com 8 dias de vida, recebiam esse sinal também, não porque essas crianças de 8 dias tinham condições de crer, tinham condições de manifestar fé, mas em obediência e demonstração de confiança dos pais, eles consagravam os seus filhos. Sob a nova dispensação, ou sob a nova aliança, o Novo Testamento, esse sinal que antes era circuncisão foi substituído pelo batismo. E aí o impedimento que era dado às meninas ou às mulheres passa a ser agora aplicado sobre todos. O apóstolo Paulo mesmo disse que agora em Cristo não há mais distinção entre judeu e grego, entre bárbaro e cita, entre homem e mulher, mas todos são recebidos em Cristo. E no mesmo entendimento que o filho do crente do Antigo Testamento recebia o sinal da aliança em obediência na vida dos seus pais, nós entendemos que o batismo infantil é a demonstração e a continuidade dessa aliança que é perpétua, que é para sempre, que vem desde Abraão e chega até nós. Por isso, Ângela, Robson, eu lhes pergunto, é desejo dos irmãos consagrarem os seus filhos menores através do batismo?
Sim? Vocês prometem, como pais responsáveis, uma vez que receberam essa herança do Senhor, servir de testemunho de fé, testemunho de crentes e discípulos do Senhor para a vida do Miguel e da Júlia, sim? Prometem que debaixo da graça, da bênção do Senhor, enquanto eles ainda estiverem debaixo da responsabilidade de vocês, de ensinar-lhes a respeito da Bíblia, de orar com eles e por eles, e dar um testemunho fiel a respeito da vida cristã? Sim? Ó Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela vida do Miguel, pela vida da Júlia. Obrigado, Deus, porque o Senhor presenteou o Robson e a Ângela com a vida deles. E obrigado pelo privilégio que esses pais têm de consagrarem ao Senhor em obediência à tua palavra, esses filhos ao Senhor. Seus pais sirvam de exemplo, de testemunho de fé, para que eles possam aprender a respeito da tua palavra e desejarem, quando chegarem uma idade certa, de confessarem por si mesmos a fé em Cristo Jesus. Pai, nós acreditamos que o Senhor nos presenteou com filhos e filhos eleitos do Senhor. Por isso nós consagramos a vida do Miguel, da Júlia ao Senhor. Pedimos para que eles sejam instrumentos da tua bênção, que sejam fiéis, obedientes aos seus pais, que possam honrar os seus pais e, consequentemente, honrar a Ti. Que eles possam testemunhar a respeito do Teu amor desde a mais tenridade. E que eles possam louvar o Senhor de todo o coração, como já tem feito nos cultos que prestam a Ti. Nós, como igreja, os abençoamos o seu futuro, o futuro deles, e clamamos para que o Senhor os guarde sempre firmados na fé e na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu te convido a abrir sua Bíblia com um coração jubiloso, agradecido e alegre pela vida dos nossos irmãos, no texto de Neemias, capítulo 13, os dois últimos versículos nessa nossa caminhada de alguns meses, finalizando aí, portanto, o texto de Neemias. Espero que nessa caminhada Deus tenha falado contigo, que você tenha aprendido do Senhor, tenha sido edificado. Hoje ainda nós temos mais esse último passo para trabalharmos juntos aí. Eu convido você a abrir então Neemias capítulo 13. Nós vamos ler, eu vou ler, os irmãos acompanham o verso 30 e o verso 31. Diz assim: Neemias falando: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias.
lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e clamamos ao Senhor que nos abençoe neste dia. Quando já lemos a tua palavra, nos alegramos diante do Senhor, adoramos o teu santo nome e reconhecemos a tua bondade em nos salvar. Que o Senhor continue a nos edificar e a falar ao nosso coração, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado no capítulo 13 de Neemias a respeito da busca pela santidade. Esse é o quinto princípio que estudamos desde o capítulo 8 a respeito dos princípios para que haja uma reforma religiosa na sua vida. Já trabalhamos com 4 de uma maneira mais exaustiva e agora no quinto princípio para que haja uma reforma religiosa na sua vida, que é a busca pela santidade, nós temos pontuado aí o capítulo 13 e hoje chegamos nesse último ponto. Mas para relembrar, dentro daquilo que falamos sobre a busca pela santidade, fazendo a sequência aí no capítulo 13, nós vimos que o primeiro ponto para que você alcance ou busque a santidade na sua vida é retirar da sua vida todo elemento misto, tudo aquilo que não é puro no sentido de glorificar a Deus. Vimos também, baseado aí no versos 4 a 7, que para a busca pela santidade é necessário manter uma vigilância para não dar concessões à impureza. Nós somos assediados constantemente, se não estivermos vigilantes, as impurezas acabam entrando em nossa vida. Nós vimos também que na luta pela busca da santidade é preciso purificar toda e cada parte da nossa vida. Não adianta você aos domingos ser um crente excepcional, durante o momento que você está na igreja aparentar uma piedade, uma pureza fantástica, se de segunda a sábado você continua sendo um tranqueira. Ou se você é santo somente na relação com a família, mas nos negócios você continua sendo um tranqueira. Ou seja, você precisa lutar para purificar toda e cada parte da sua vida. Vimos também que um dos pontos para a busca da santidade é lutar pela manutenção da casa de Deus, da igreja. A igreja é a instituição que Deus nos deu para que através da vida e da unidade fraternal possamos policiar uns aos outros e ao mesmo tempo nos fortalecer para estarmos sempre em comunhão plena com o Senhor. Desprezar a igreja e o congregar e o estar na igreja é ao mesmo tempo determinar que a busca pela santidade é um projeto que foi eliminado da nossa vida. Nenhuma brasa se mantém aquecida fora do braseiro, e a igreja é justamente esse braseiro para nos manter unidos e firmes e aquecidos pelo Senhor. Vimos também que na busca pela santidade é preciso agir de modo a ser reconhecido em fidelidade ética. Você precisa ser encontrado sempre em fidelidade e ética diante do Senhor. Nós vimos no caso aqui dos versos 13 e 14, que Neemias nomeou pessoas específicas para uma tarefa dentro do templo, e o motivo maior para nomear aquelas pessoas é porque elas foram encontradas fiéis. Na busca pela santidade você tem que estar preparado para ser chamado para servir ao Senhor em qualquer área, em qualquer momento. Você precisa ser encontrado fiel. Vimos também na semana passada que na busca pela santidade é necessário guardar preceitos que estão claros nas Escrituras, aqueles que foram explicitados, mandamentos que são óbvios e que muitas vezes nós negligenciamos. Não tem como você, por exemplo,
buscar a santidade negligenciando um mandamento explícito que você tem que orar sem cessar, ou que você tem que meditar na lei do Senhor dia e noite, ou seja, buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. São mandamentos tão óbvios, tão claros, que muitas vezes nós desprezamos, mas que na busca pela santidade nós precisamos retomá-los e aplicá-los em nossa vida. E na semana passada também nós vimos a respeito do criar estratégias para fugir do pecado. Uma vez que nós temos conhecimento de mandamentos, daquilo que deve ser feito, só que aí existem dificuldades para aplicar isso, para colocar isso em prática, precisamos, portanto, criar estratégias para aplicar os ensinamentos e fugir de uma prática pecaminosa. Demos alguns exemplos usando o vício como modelo, e que se porventura você é crente que está lutando com um vício, ou deixar um determinado vício, você vai ter que criar estratégias para aquilo. Não adianta você pensar que vai parar de fumar enquanto você está comprando um maço de cigarro. Crie estratégias. Não vou comprar, vou morder o pé da mesa se for preciso, mas já que não tem em casa, então eu vou ter que dar um jeito de parar. Você vai ter que criar estratégias. Vou mudar o caminho de casa. Antes eu sair do trabalho eu ia para um bar, porque era no caminho de casa, nem se eu tiver que andar 2, 3 quarteirões a mais, mas eu vou criar estratégias para fugir daquela situação que me coloca em risco de pecar. Não vou ficar sozinho em casa com a empregada. Minha mulher teve que sair por algum motivo, vou sair também, vou consertar o carro, vou capinar o terreno do vizinho, eu vou criar uma estratégia, mas não vou ficar em casa sozinho. Ou seja, irmãos, na busca pela santidade, você tem que ter maturidade para criar estratégias para fugir da tentação do pecado. E vimos por último, que se porventura os pontos anteriores não foram aplicados e você pecou ou caiu numa prática ilícita, para manter a busca pela santidade, a aplicação da disciplina é um modo de nos resgatar e ao mesmo tempo de servir de exemplo para os demais. Por isso que a aplicação da disciplina eclesiástica é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja que não disciplina aqueles que são membros e andam em práticas ilícitas, é uma igreja que está tolerando a prática do pecado e ela por si só se torna impura. E aí tratamos de várias posturas que Neemias teve na aplicação da disciplina, considerando os atenuantes, os agravantes, a posição que cada pessoa tinha dentro do contexto do povo de Israel naquela época, mostrando que a aplicação da disciplina deve respeitar essas questões de atenuantes e agravantes. Tudo isso nós trabalhamos a semana passada. Agora, chegamos aqui no último versículo, irmãos, nos 2 últimos versículos, que é de certa forma um resumo, mas apresenta mais um ponto na busca pela santidade. Eu convido você a voltar os seus olhos mais uma vez para o verso de número 30, de um modo mais especial. Ele vai dizer assim, ele começa com o seguinte verbo: limpei-os de toda estrangeirice. Lembrando que estrangeirice aqui é todo elemento misto, tudo aquilo que prejudicava a adoração ao Senhor. Limpei-os de toda a estrangeirice. E um outro termo que apresenta é designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um no seu mistério, como fornecimento de lenha, como também as primícias. 2 verbos-chave nesses 2 últimos versículos, que é o limpar e o designar, ok? Que nos leva a compreender então o último ponto do capítulo 13 de Neemias na busca pela santidade, que é administrar práticas e administrar recursos para se manter puro, para se manter limpo.
Irmãos, aqui nós temos a somatória de práticas e recursos com um objetivo único, que é manter você santo, que é manter você puro, que é manter você limpo. Isso nos chama a atenção para o fato de esses dois verbos aí, o limpei e o designei, mostra que a busca pela santidade, irmãos, é algo constante em nossa vida. Nós não podemos baixar a guarda. Quando você pensa que está forte o suficiente, é justamente nesse momento que você cai. Quando você pensa que está uma prática de vida cristã tranquila, que não precisa mais buscar a Deus, que não precisa orar tanto, que não precisa adorar tanto, que não precisa ir à igreja tanto, é justamente aí nessa hora que você escorrega e cai. E às vezes Deus nos permite, irmãos, escorregar. Alguns colegas falam que Deus nos permite tropeçar, e até alguns cânticos nossos usam essa ideia do tropeçar, né? Eu prefiro dizer escorregar, porque quando você tropeça, geralmente você tropeça e cai como? Para frente, não é assim? E aí você se lambuza e tudo mais. Agora o escorregar, geralmente quando você escorrega, você cai para trás, olhando para o céu. O tropeço faz parte da nossa caminhada. Agora o escorregar, muitas vezes, é permissão de Deus, porque é o que nos permite cair olhando para o céu e reconhecer que não éramos tão bons como nós pensávamos que éramos. A busca pela santidade é algo constante em nossa vida. A prática de higienização deve ser permanente e constante. Houve um tempo na história que as pessoas tomavam banho de longos e longos tempos. Não é assim que acontece? E é assim que acontece com a gente quando nós estamos aprendendo a andar em santidade, irmãos. De vez em quando a gente cai. Né, Davi? Aprendendo a dar os primeiros passos, né, André? Mas veja, irmãos, esse é um treino constante que nós também temos que dar na busca pela santidade. Como eu estava dizendo, há na história que alguns séculos atrás as pessoas tinham como prática de higienização o banho uma vez por ano. Dá uma pesquisada lá, como que na era feudal o povo se higienizava. Porque o que era ensinado para eles era o seguinte: o banho, ele tira a sua resistência. O suor é uma proteção, a cera no ouvido é uma proteção, o muco nasal é uma proteção. Então, se eu tiro a proteção, eu vou ficar doente. Então, numa situação de vida feudal, agrícola ainda, essa questão do banho era um negócio que eles tinham como algo para ser realizado somente em alguns momentos específicos. Tinha gente, inclusive, que só tomava banho para casar. Você imagina uma situação dessa? Pesquise isso, eu não estou brincando não. Os europeus aprenderam a tomar banho com a gente, os tupiniquins. Banhos diários, como a gente tem hoje, é fruto da herança dos indígenas. Pois até hoje,
A gente conhece algumas histórias, como teve contato com o pessoal da Europa, de que o banho lá não é algo diário. Eu conheço a história de um amigo em comum que passou um tempo na França, morando num apartamento, e na reunião do condomínio apresentaram uma queixa que ele usava o chuveiro todos os dias, e o barulho do chuveiro incomodava os outros. Imagina, você tomar banho uma vez por semana já está bom, por que ele tem que ligar o chuveiro todo dia? Então a higienização para alguns povos, irmãos, é um negócio meio complicado, mas para nós que conhecemos bem a prática de higienização diária, é possível você ficar uma semana sem tomar banho? É possível você ficar uma semana sem escovar os dentes? Tem alguns meninos sim que eu sei que dá conta. Sim, né? Você tem que perguntar: fulano, você tomou banho? Você sabe que ele abriu o chuveiro, mas se ele tomou banho, aí já é outro 500. Fulano, você escovou o dente? E tem hora que você tem que falar: então vem cá, deixa eu cheirar. Não, eu estou indo. Assim? Mas isso acontece só lá na casa do meu vizinho lá. Eu não conheço nenhum dos meninos aqui que faça isso, né, Gael? Aqui nós não temos esse problema, né, Amanda? Aqui todo mundo, higienização. Agora, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Estou falando isso porque nós entendemos que a prática de higienização tem que ser algo constante. Tem até um videozinho, né, de uma pastora aí que o pessoal fez um mixinho, né? Que ela fala que a mulherada tem que tomar banho, lavar. Como que é? Ela fala, toma banho, passar desodorante, hidratante, não sei o quê. Fizeram até um mixzinho. Mas você acha assim, puxa vida, o que leva uma mulher falando para outras mulheres cristãs ter que incentivá-las a tomar banho, a raspar o sovaco? Ela fala, né? Você tem que tomar banho, lavar o sovaco. Por quê? Porque, irmãos, para alguns a higienização não é uma prática tão comum, mas eu creio que para a maioria de nós é uma prática diária. E para você que tem essa prática diária de higienização, imagine ficar 15 dias sem tomar banho. Dá para ficar? Não. Essa é a mesma ideia que Neemias tenta passar aqui com a busca pela santidade, irmãos. Tem que ser algo constante e algo diário. A busca pela santidade é algo constante, permanente e diário. Se você deixar de buscar a santidade um único dia da sua vida, no final desse dia, sabe o que vai acontecer? Você vai estar impuro, você vai estar sujo, você vai estar mais manchado do que é pelas práticas pecaminosas daquele dia. É nesse sentido que ele diz: eu limpei, eu fiz a minha parte. Neemias foi aquele pai que chega no final do dia e fala: fulano, tomou banho? Vem cá, deixa eu passar um algodão atrás da orelha. Fulano, escovou o dente? Vem cá, deixa eu dar uma cheirada. Para fazer com que a criança aprenda essa prática de higienização diária. E é assim que tem que ser. Neemias administrava práticas e recursos para manter a comunidade ativa, santa e obediente. Por isso ele diz: eu limpei-os e designei, primeiro, o serviço dos sacerdotes. Eu fiz escalas, eu pus o povo para trabalhar, cada um no seu ministério, cada um na sua função, cada um na sua atividade, para todo mundo estar envolvido de uma maneira permanente, de uma maneira ativa, de uma maneira santa, de uma maneira obediente, de uma maneira constante. Eu não permiti que o fornecimento da lenha fosse esquecido, como já tinha acontecido em outro momento. Ele designa isso: irmãos, cuidado, cortou a lenha, está preparado, o sacrifício de amanhã já está tudo no esquema. Ou seja, é uma administração constante. Os cantores ensaiaram, tem corda reserva, se quebrar alguma coisa, pôs a pilha para carregar, a bateria está carregada,
desligou o ar-condicionado. Ou seja, é uma administração constante, perguntas constantes, colocando as pessoas em atividade constante para elas não negligenciarem aquilo que é importante para servir a Deus. Neemias faz isso. Tem trazido as primícias. Irmãos, cuidado. Cumpra os seus votos com Deus. Está tudo certo, estão fazendo, não está, está buscando, tá tudo bem. Infelizmente o nosso contexto, irmãos, não permite um pastoreio, talvez como o de Neemias, né? As ovelhas hoje são muito mais independentes, às vezes o pastor, às vezes até impedido de pastorear, as pessoas se fecham, eu não as culpo por isso, tem tanto pastor picareta, pilantra por aí, que é até bom você fazer isso mesmo, mas existem alguns momentos, irmãos, que é preciso baixar a guarda para serem pastoreados, no sentido de ouvir o que o pastor tem para te falar. Fulano, você tem orado? Fulano, você tem lido a Bíblia? Fulano, por que você não está mais participando das escalas, das devocionais? Ou porque você nunca participou? Porque aí força você ler mais, força você orar mais, força você estudar um pouco mais. O André brincou hoje comigo e falou assim: hoje é o última liturgia do ano. Eu falei, mas como assim, o último? Não, é o último. É porque você está pensando em ir para o céu e não me falou? Porque só depois que você for para o céu, meu amigo, eu vou parar de dar a liturgia para você fazer. Nós precisamos estar atentos, irmãos, utilizando recursos e práticas para mantê-los cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais atuantes, cada vez mais preparados. Era assim que Neemias fazia, administrando práticas, administrando recursos para se manter limpo. A palavra aí, limpeios, nós já trabalhamos com ela em outro momento. Taer significa tornar-se brilhante, tornar puro, tornar descontaminado. Irmãos, quando Neemias diz limpeios, não é aquela tiradinha de pó, que às vezes a dona de casa na correria fala, hoje não deu para fazer aquela faxina, eu só tirei o pó, só dei uma espanadinha. Não, não é isso. Quando nós estamos falando de santidade, irmãos, não é só tirar o pó, né? Dar uma sacudida, mas é fazer uma faxina, uma limpeza completa, perfeita, profunda. Fazendo merchandising aqui, né? Brincando com você. Não é para usar uma aguinha com sabão qualquer. Fala uma marca boa aí de desengordurante aí, Maria. Hã? Mr. Músculo, pronto, está feito o merchandising aqui. Não adianta você fazer uma limpezinha com aguinha, com sabão, meu amigo, tem que ser um produto daqueles mais fortes, ok? Então, o termo que Neemias usa aqui é justamente que não foi tirar o pó, mas foi deixar brilhando. A busca pela santidade, irmãos, ou na busca pela santidade, você tem que administrar práticas e recursos que estão ao seu dispor para te deixar brilhando, descontaminado, puro. Tem gente que acha que só tirar um pouquinho o pó já resolve. Não, Deus deseja que você busque a santidade de uma maneira profunda. Assim brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem teu Pai que está nos céus. A limpeza precisa gerar brilho. A tua santidade precisa gerar brilho na tua vida. Se está opaco,
é porque o produto não foi bom. Se embaçou, não foi bom. Tem que deixar brilhando. Ou seja, nós devemos administrar práticas para nos manter puros, moralmente santos e limpos. Existem práticas, irmãos, na nossa vida que são inimigas da busca pela santidade. Nos embaça, nos suja. Eu não sei qual que é a prática na sua vida. Todos nós temos uma que nos suja mais do que as demais. Essa prática você tem que pôr para correr. Existem pessoas que são extremamente sinceras, mas que mantêm práticas de vida que, na visão da busca pela santidade, é terrível. Você pensa assim, pô, mas ela vai na igreja todos os domingos, ela serve ao Senhor, ela está à frente do ministério, ela faz isso na igreja, faz aquilo na igreja. Só que aí no dia a dia dela, ela tem uma prática que põe a perder tudo aquilo que ela faz. Para alguns é a mentira. Para outros é a palavra dobra, né? O cara nunca cumpre aquilo que ele promete. Para outros, talvez seja a falta de domínio próprio. Eu não sei. Existem áreas na vida que a gente vai ter que dar um polimento a mais para deixar brilhando. Você tem que identificar isso. Eu geralmente olho para as minhas filhas, mais para elas que já são maiores, e digo para elas o seguinte: olha, vocês precisam, porque a gente se vê nos filhos, né? A gente se enxerga nos filhos. E o que me entristece é enxergar nos meus filhos aquilo que eu já lutei e venci, mas que eles ainda não. E eles fazem me lembrar de coisas que eu fazia que não são boas. E eu chego para a Duda e para a Lolo em especial e digo assim: vocês precisam me imitar naquilo que eu faço? Certo. Se porventura eu ainda faço alguma coisa que não é correta, vocês não podem me imitar nisso. Porque eu também erro, irmãos. E chego para elas e falo assim: olha, o que você está fazendo, o papai já fez isso, e eu não faço mais, e você vai ter que lutar contra isso. Essa é uma área que você vai ter que usar um Mr. Músculo Plus Blaster potente. O papai tinha o mesmo problema, mas eu já, graças ao Senhor, eu já limpei esse negócio. Então você tem como limpar também. E naquilo que você está vendo meio opaco na vida do pai, não imite. Imite as coisas boas que eu te ensino. Irmãos, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes nós deixamos áreas da nossa vida totalmente sujas, embaçadas, e não queremos cuidar dela, mas nós temos que limpá-la. Sabe aquele fogareiro que você usa para fazer fritura lá no fundo da sua casa, lá na área de lazer? E como não é um fogão que você usa no dia a dia, você só vai fritando, e dali a pouco você olha para ele e ele mudou de cor. Sabe o que eu estou falando? Peguei um caso esse dia. Falei, mas esse fogão não era azul? Está amarelo, de tanta gordura.
E resolvi limpar. Meu amigo, eu não tinha o Mr. Músculos. Meu amigo, que dificuldade. Terrível, não é? Você olha para aquele negócio e fala assim, deixa esse troço aí, outro dia eu vejo. É assim na nossa vida, irmãos. Às vezes nós olhamos para algumas áreas da nossa vida e está tão incrustado de tudo quanto é porcaria, que você fala assim, não vou mexer nesse troço não. Mas se você quer buscar a santidade, você vai ter que encarar. Vai ter que raspar, vai ter que lavar, raspar de novo, lavar mais uma vez, jogar mais um produto, para pelo menos redescobrir a cor que ele é. Limpar, ao ponto de tornar brilhante. É isso que você tem que colocar como prática a ser administrada na sua vida. A segunda coisa, o segundo termo que ele trabalha aí é Hamad, que também nós já trabalhamos, ele já citou esse termo anteriormente, que é o designar, o determinar, o ordenar, o mandar. Veja, vai ter alguns recursos, algumas práticas na sua vida que você vai ter que colocar sob ordem, irmãos. Eu vou separar tal dia para orar. Eu vou separar tal dia para jejuar. Geralmente quando você faz isso, alguém te chama para um churrasco, justo no dia que você falou que ia fazer o bendito jejum, viu? Mas você designou, você determinou, é um hamad, é uma ordenança que não é para mudar. Então você vai ficar firme. Se você quer buscar a santidade, em algumas áreas você vai ter que ordenar. Porque se você deixar livre para o seu bel prazer, fazer quando der vontade, não vai. Exige uma determinação, uma ordem. Vai ter gente que vai ter que fazer um bilhetinho e colar na geladeira. Terça-feira nós vamos fazer o culto doméstico. Põe lá, avisa, cola no espelho do banheiro do marido. Designa, determina. Você vai ter que administrar práticas e recursos para manter-se limpo, irmãos. Se não dá conta sozinho, chama alguém. Estamos chegando no final do ano. O ano que vem eu quero estudar mais. Meu amigo, você sabe, os nossos dias de estudo é quinta-feira, domingo na escola dominical, culto à noite, e aos sábados as atividades. Aí eu tenho a possibilidade, mas eu quero fazer um curso de inglês. Que dia que tem o curso de inglês? Você tem qualquer dia, meu amigo. Você pagando, você faz o curso qualquer dia. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faz qualquer dia. Aí você marca justo na quinta-feira o curso de inglês. Você tem segunda, terça, quarta, sexta. Mas você marca que dia? Quinta-feira. Não vai dar certo. Designa, ordena. Não, na quinta-feira eu não posso. Vou marcar na sexta. Vou marcar na terça. Tem situações que dá para mudar. Quando tem agenda lá no dentista. Quinta-feira. Não, quinta-feira eu não posso. Então só depois de 15 dias. Então que seja. Mas você vai ter que determinar. Para se manter limpo, irmãos. Porque quanto mais próximo você tiver, quanto mais ensinamento você receber, quanto mais edificação você receber do estudo da palavra, obviamente, mais santo você vai ser. Ou seja, você precisa administrar as suas práticas, mas você também precisa administrar os recursos para nos manter servindo, cuidando da manutenção da comunhão com Deus, a comunhão com a sua palavra e a comunhão com a sua igreja. Nós sabemos que esse ano foi um ano difícil dentro da perspectiva de recursos. Foi um ano difícil para todo mundo. E muitas vezes a gente põe a
a conta na ponta do lápis, e a gente fala assim, puxa vida, eu moro do outro lado da cidade, esse negócio de ir na quinta e no sábado, escola dominical, domingo, está ficando caro esse negócio de ir na igreja. Se não há outro jeito, mas tudo bem, priorize. Vai haver alguns momentos que isso vai ser preciso, tudo bem. Só que tem gente que vê o quanto gasta para vir na igreja, ou vem a pé, se for possível, começa a vir de bicicleta, se for possível, né? Aí tem gente que vê o quanto gasta para vir na igreja, aí começa, não dá para ir em tal lugar, não dá tal, só que de vez em quando está aí rodando, gastando pneu e combustível, sem fazer absolutamente nada, sem conta com o caboclo, dando volta por aí, às vezes posta até no Facebook, para eu ficar sabendo mais rápido. Falou, o fulano não foi na igreja, tirou uma foto que estava na sorveteria, no dia do culto, olha lá, postou no horário do culto ainda, infeliz. Diz que não está vindo na igreja porque está apertado, mas aqui foi no circo. Seja justo. Se não está vindo na igreja porque está apertando financeiramente, não tem como gastar o combustível, tudo bem, não tem problema. Chega diante de Deus, ora, Senhor, nós vamos priorizar dia tal para entrar na tua casa. Sem problema. Agora, não jogue essa desculpa para poder ficar fazendo aí, rodando aí, como o diabo fez, né? Onde você foi, Satanás? Estava dando uma voltinha. Assim? Não foi isso que Satanás respondeu para o Senhor lá em Jó? De onde vens, filho do cão? Ele estava rodeando a terra, dando uma voltinha. Depois você pergunta, mas por que você não está indo na igreja? Ah, pastor, estamos apertados financeiramente. Mas onde você estava domingo passado? Rodear a terra. Cuidado. Você vai ter que administrar os recursos, mas voltado para a busca pela santidade. É isso que Deus espera de você. Assim, irmãos, administrando práticas e recursos, estaremos sempre dentro do processo da reforma religiosa e crescendo em comunhão e intimidade com Deus. Lembra de Apocalipse 16:15? Esse que vem como ladrão, Jesus falando para os ímpios, depois dizendo para nós: vigie e guarda. Administra as suas práticas e os seus recursos para ser achado santo na presença do Senhor. Concluindo, irmãos, a reforma religiosa é uma necessidade constante na vida do discípulo. Para que ela ocorra, existem princípios essenciais que precisam ser praticados constantemente e levados em conta com as práticas exigidas e esperadas em cada um. Relembrando os princípios que nós já estudamos: retorno às Escrituras, o arrependimento sincero, a renovação da aliança com Deus todas as vezes que for necessário, a disposição para servir a Deus e a busca pela santidade são os princípios necessários para que você, ou para você manter-se em plena comunhão com Deus e no centro da sua vontade. Que Deus assim te abençoe e nos abençoe como igreja. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Eu convido a equipe de louvor para que venha à frente. E tendo em mente, irmãos, esses 5 princípios e todos os pontos que nós trabalhamos em relação à busca pela santidade, que foi o último ponto que tratamos, eu quero que você consagre-se ao Senhor, dizendo a Deus que o desejo do seu coração é manter-se em plena comunhão com Ele e estar no centro da vontade dEle. Agora, para você estar em comunhão com Deus e estar no centro da vontade dEle,
Ele precisa ser o centro da tua vida. Ele precisa ser o centro do teu universo. Ele precisa ser o tudo, a sua primazia. E eu convido você inicialmente a curvar a sua cabeça e a falar com Deus nesse sentido. Pai, eu quero experimentar dia a dia essa renovação, essa restauração da aliança contigo. Eu quero estar sempre diante da tua palavra, eu quero estar sempre me derramando sinceramente diante do Senhor. Eu quero estar sempre em aliança contigo, disposto a te servir, buscando constantemente a santidade. Por isso, seja o meu universo, que o Senhor seja a minha prioridade, que o Senhor seja o centro da minha vida. Fale com Deus em seu coração, irmãos. Ó Deus de amor, o Senhor nos conhece a todos. O Senhor sabe, ó Deus, qual tem sido a nossa luta diária e a verdadeira inclinação do nosso coração. Pai, através da Tua palavra nós vimos que é possível manter uma vida de verdadeira comunhão contigo, renovados, restaurados na aliança que o Senhor tem conosco. Que os princípios que estudamos, ó Deus, possam ser aplicados em nossa vida. E que assim, ó Deus, possamos desfrutar de verdadeira intimidade e comunhão com o Senhor. Pai, consagre as nossas vidas para o Teu louvor, para Ti. E que o Senhor de fato seja o universo, o centro do nosso universo, o tudo, a nossa maior prioridade. É o que nós lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que podem, coloquem-se em pé, louvemos ao Senhor. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo.
Ó Deus, nós te damos graças pelo culto que podemos prestar ao Senhor, por essa igreja que o Senhor tem nos permitido congregar e aonde o Senhor tem nos permitido servir a Ti. Obrigado porque temos desfrutado, ó Deus, de dias abençoados, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem nos amparado, ó Deus, e temos vivido como família. E mesmo com as lutas, as dificuldades que às vezes batem à nossa porta, nós temos juntos, ó Deus, caminhado debaixo do Teu cuidado e proteção. Que o Senhor nos fortaleça como igreja dia a dia, e que possamos, ó Deus, como uma verdadeira comunidade, um corpo, estarmos, ó Deus, crescendo em tudo para a honra e glória do Senhor. E que assim possamos todos ter o Senhor como o universo da nossa vida, a prioridade maior da nossa existência, o centro da nossa vida, e que possamos assim, ó Deus, colocar em prática os princípios que estudamos nesses últimos meses para nos consagrar ainda mais ao Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos use e consagre a vida de todos aqueles que estão buscando ao Senhor verdadeiramente em seu coração e sua mente nesse instante. É o que nós lhe pedimos em nome de Cristo Jesus e por amor a Ele. Amém. Amém. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Nosso culto chegou ao final.